Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Essa é a segunda vez que eu estou aqui no campus de Florestal. A primeira vez foi bem específico, coisas de reuniões administrativas, nem conheci direito o campus. Agora eu agradeço ao professor Germano que me fez um tour pelo campus de vocês. Muito obrigado pelo convite de conversar um pouco com vocês sobre algumas ações que a gente faz já há algum tempo. Até inclusive, vou pedir licença, eu estou com esse fio aqui que eu estou fazendo uma experiência. Se der certo, eu aviso vocês depois, tá? Sempre vai fazendo uma coisa ou outra para tentar ampliar o nosso alcance, né? Essa é a ideia. Eu espero passar um pouco dessa experiência para vocês. A gente tem interesse, eu falo nós porque eu trabalho com a minha esposa, que é professora do campus de Rio Paranaíba também. Ela que é a professora na área de evolução, na verdade, por isso que eu falei, né? E a gente trabalha com divulgação científica desde muito tempo, desde que quando a gente estava saindo da graduação, entrando em pós-graduação, a gente percebia que a internet naquela época era uma coisa nova, né? Então, era uma coisa assim, muito nova. E tanto que a gente usava a internet de escada, que eu acho que a maioria aqui nem sabe o que é. Já ouviu falar, mas nem sabe o que é, né? O que é você ter que esperar até meia-noite para poder conectar na internet, coisas desse tipo. E aí a gente via que faltava muita coisa, né? Principalmente faltava conteúdo em português. Tinha muita coisa em inglês, a gente tinha acesso, mas em português faltava conteúdo. E naquela época a gente já começou a ver ferramentas para poder levar conteúdo em português para a internet. E de lá para cá a gente teve várias coisas no caminho, pós-graduação e aí tese. Então, quando a gente entrou na Universidade Federal de Viçosa, a gente começou a efetivamente ter um pouquinho mais de profissionalismo, mais ou menos, né, dentro da medida do possível. E também agora contando com a ajuda de alunos do nosso laboratório. Então a gente trabalha com as atividades de pesquisa em genética de peixes, citogenética, marcadores moleculares, coisas assim com genética de peixes, voltado para ecologia e evolução. E os nossos alunos, todos eles ajudam de uma forma ou de outra nas atividades de extensão que a gente tem, que é basicamente divulgação científica. Então, mais ou menos esse é o panorama de onde eu quero chegar com vocês, é conseguir passar para vocês um pouco da nossa experiência e discutir essa relação toda, principalmente baseado com a biologia molecular, que é o tema, né, da disciplina, é o tema do seminário. A gente faz divulgação com mais coisas, além de biologia molecular, mas ela também está incluída, né? A gente começa a questionar a questão da biologia molecular pensando no ensino médio. A gente não tem licenciatura, né? O nosso curso lá é bacharelado, então a gente não tem essa proximidade com as escolas que um curso de licenciatura tem, né? Tem por prática, né? A gente não tem isso. Então a gente acaba sempre ficando um pouco nas beiradas. Por isso que a gente gosta mais da parte de divulgação científica, que entra na questão principalmente de jovens, mas também atende, né, comunidade em geral, todo mundo que tem acesso. Eu acho que um dos maiores desafios da biologia molecular no ensino médio é entender quais são os temas da biologia molecular que estão inseridos principalmente no cotidiano. Porque a gente tem que sempre relacionar o conteúdo com aquilo que é da vida das pessoas, porque senão fica uma coisa muito fora. A gente fica numa coisa conteudista de passar conteúdo por passar conteúdo. E quando faz assim, sem ter um interesse direto, eu acho que todo mundo já tem essa noção de que é bem mais difícil romper barreiras, é bem mais difícil chegar até jovens com um conteúdo pronto só pelo conteúdo, sem ter alguma ligação com eles, né?
Então aí, dentro da biologia molecular, a gente sabe, tem um monte de temas. Tem estrutura de DNA, tem organização de genoma, transcrição, tradução, replicação, operon, transposon, enfim. Então tem muitos temas aqui que são bem base, né? Base do conhecimento de biologia molecular. Só que atrelado a essa base de conhecimento de biologia molecular, tem coisas mais palpáveis, né? Como, por exemplo, coisas que estão mais na mídia. E mais na mídia a gente tem, dentro dessa área, biotecnologia. Biotecnologia tem marcadores moleculares associados normalmente com teste de paternidade, né? Que é uma ferramenta que está na mídia toda hora, ou prática forense. Então são coisas da biologia molecular que usam as bases para fazer uma aplicação prática. Então, essas coisas, elas têm mais relação com o cotidiano do estudante. Tá? Tanto que os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, eles sempre resgatam essa necessidade de você contextualizar, principalmente a biotecnologia, com, lógico, o embasamento teórico. Porque o que é importante? O importante é que o aluno, que as pessoas em geral, tenham conhecimento de base para conseguir discutir os problemas que essa base acaba gerando. Discutir os problemas de biotecnologia, por exemplo. Discutir as questões éticas ligadas à biotecnologia e às técnicas de biologia molecular. Porque isso é que é o importante. Mas como é que uma pessoa vai discutir técnicas de biologia molecular, vai discutir transgênicos, vai discutir manipulação de genoma sem ter base? Então, o desafio é esse, é mostrar onde está a base nessa coisa toda para poder ter noção, para que as pessoas tenham um mínimo de embasamento para chegar a ter uma opinião formada. É difícil você ter uma opinião formada sobre alguma coisa sem ter nenhuma base. Se você tem uma opinião formada sobre algo sem ter nenhuma base, esse é o primeiro indício de que você está errado. Tá? É o primeiro indício que você tem de que você precisa estudar mais, porque você pode ter uma opinião formada, mas você precisa ter um embasamento, você precisa saber por que você tem essa opinião formada. Eu sou contra transgênico. Beleza, por quê? Tá? Então tem que ter um embasamento. Isso é necessário para firmar o seu pensamento. Tá? E até ajudar a discutir e resolver os problemas, porque o que a gente precisa é que as pessoas tenham um conhecimento para ajudar a resolver os problemas. Tá? Porque os problemas existem, os problemas precisam ser discutidos. Então a gente precisa disso. Então, lá nos parâmetros curriculares, tem todo esse texto aqui que fala o que eu acabei de falar para vocês. Tá? Que é preciso ter um conhecimento de como a estrutura molecular da biologia funciona para que as pessoas os jovens possam ter uma ideia e discutir essas questões, principalmente ligadas à bioética. Tá? E aí, pensando nisso, na disciplina desse semestre, embora nós não tenhamos licenciatura, eu pedi um dos trabalhos avaliativos dos alunos foi que eles levantassem as questões de biologia molecular dos últimos 5 anos de Enem. Tá? Para a gente tentar fazer uma análise dessas questões, certo? Então, eles me levantaram ali algumas questões, alguns trabalhos pegaram de 2009 a 2013, outros de 2010 a 2015, e aí sempre varia um pouco, porque o Enem ele tem uma coisa bem relacionada com os parâmetros curriculares, que é tentar contextualizar as coisas. Né? Então, as perguntas, elas contextualizam e, às vezes, relacionam mais do que uma disciplina. Então, alguns grupos ficaram acharam meio complicado porque, às vezes, o tema do texto que eles colocavam lá era biologia molecular, mas a pergunta, na verdade, era de imunologia. Né? Então, é por isso que, às vezes, tem um asterisco ali, ou isso pode variar da interpretação de cada um. Eu tive grupos lá que avaliaram um X de questões, outros acharam que tinha mais. Tá?
Mas, enfim, assim, de um modo geral, nós temos esse panorama de questões relacionadas com biologia molecular que são cobradas em Enem desde 2009. Tá? O que mais apareceu foi em 2011 e 2012 com 3 questões, mas ali é sempre 1, 2 questões que relacionam a biologia molecular de um modo mais como objetivo, como fim e não só como panorama. Tá? Isso dentre 15 questões que são as questões da área de biologia. Certo? Também pedi para os alunos relacionarem para mim o que era questão fácil, o que era difícil. Aí era critério de cada um dos grupos estabelecer que base que eles dariam para ser fácil ou ser difícil. Tá? Isso é bem subjetivo, mas eles tinham que ter uma noção, eles tinham que ter um critério. E o critério, critério que eles mais utilizaram foi se aquela questão estava dentro de um padrão de livro didático, por exemplo. Então, a questão era contemplada através dos livros didáticos mais comuns, usados em ensino médio tanto público quanto privado. Então, eles tentaram analisar isso. E aí, de acordo com eles, a maior parte das questões foi considerada fácil. Por quê? Porque, de alguma forma, estava contemplada dentro do material didático. Tá? Está dentro dos critérios dos parâmetros curriculares nacionais. Enfim, os alunos teriam condições de responder de maneira fácil. E algumas questões eles acharam que os alunos teriam mais dificuldade para responder. Né? De fato, tem algumas questões bem diretas, tem outras questões mais de interpretação de texto. Né? Algumas dessas questões do Enem, na verdade, você responde com interpretação de texto, não precisa nem ter o conhecimento propriamente da base. Tá? Agora, o que sempre tem nessas questões, eu estou batendo no ponto do Enem, que hoje é um marco na vida do estudante de ensino médio. Tá? Todos eles vão fazer Enem, eles precisam fazer esse exame, e hoje, para ingressar em uma universidade pública federal, principalmente, a maioria delas usa o SISU, então eles precisam fazer o Enem. Então, por isso que eu estou balizando nisso. É lógico que não poderia ter outro tipo de balizamento. Né? Mas, enfim, todas as questões, elas têm uma contextualização. Normalmente tem um texto de jornal, tem um texto de algum website de informação, e todos eles têm conteúdo da área de biologia molecular, mas a maior parte deles está relacionado com biotecnologia. Então nós temos até um direcionamento do Enem para a parte prática da biologia molecular biotecnologia. E basicamente transgênicos. Tá? Nada muito mais do que isso. É uma questão de transgênicos, uma questão de outra coisa, quando tem duas, ou quando não é tudo relacionado com transgênicos, e aí tentando pegar um pouco da base. Né? E a base, realmente, ela é bem simples. A base que se requer nessas questões do Enem é bem simples. É bem estrutura de DNA, replicação. Eu achei interessante, teve uma questão nesses anos de epigenética, essa, sinceramente, eu acho totalmente desnecessária para ensino médio. No meu ponto de vista, não é hora ainda. Acho que não tem essa necessidade de cobrar esse tipo de assunto dentro da biologia molecular agora. Acho que talvez em alguns anos. Né? Não é do cotidiano, não é uma coisa normal. Mas, enfim, a gente tem ali um ponto em que, quando se fala biologia molecular, o ponto-alvo é biotecnologia. Tá? Bom, a gente já tinha uma noção disso, porque é óbvio, quando a gente pega um jornal, pega um site de notícias, em geral, biologia molecular está ligada a notícias de biotecnologia. Isso é bem normal. Então, tanto que a gente pensa nisso já há algum tempo, ali no campus de Rio Paranaíba. Em 2009, eu ainda não tinha alunos de ciências biológicas. Eu estou lá desde 2007,
dando aula para agronomia, depois para ciências de alimentos. E aí eu tinha alguns alunos de ciências de alimentos lá interessados em trabalhar na área deles, não com genética de peixes de comunidades, né, de populações naturais. E aí a gente pensou então em alguma coisa, vamos ver o que se pensa sobre biotecnologia na região. Tá? Porque a região lá do Alto Paranaíba tem alta produção de praticamente tudo que vocês pensam. Tá? Tem hortifruti, cenoura, batata, alho, cebola, provavelmente uma boa parte do que vocês comem aqui vem de lá. Tá? Que é uma região altamente produtiva desse tipo de produto. Mas também produz um pouco de milho, trigo, soja, café tem bastante, né? E aí a gente foi para a escola, para o ensino médio, perguntar para os alunos o que eles sabiam de organismo geneticamente modificado. Porque na região se planta. Tá? Lá se planta principalmente soja para semente, para as empresas que vendem semente. A gente tem contato lá com as cooperativas que fazem isso, eles plantam para semente. E a gente foi perguntar para os alunos, né? A gente entrevistou 389 alunos, isso foi em 2009, a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Genética. Eu gosto de questões de múltipla escolha porque eu gosto de quantificar, eu não sou da educação, né? O pessoal que é mais da educação, licenciado, muitas vezes preferem questões qualitativas. Aí eu acho difícil pegar a questão qualitativa e conseguir comparar com outra questão da literatura. Eu tenho dificuldade, mas é um problema meu. Eu sei que é um problema meu de não ser da educação, né? Então, as nossas questões, nossas pesquisas, a gente tem não só de biotecnologia, mas tem de evolução também, geralmente elas são quantitativas, né? O meu interesse eu tento fazer uma análise numérica, né? Então, tem esse desvio. Poderia ser um pouco diferente se fossem questões abertas para os alunos discorrerem sobre, mas, né? Quem sabe? Aí o que a gente viu? Primeiro que 39% dos alunos desconhecem completamente o assunto organismo geneticamente modificado. E isso desde alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Infelizmente eu perdi os dados crus, eu estou procurando ainda, porque foi de 2009, para poder separar se primeiro ano, segundo ano, terceiro ano tinha diferenças, eu não lembro se deu tempo de fazer essa análise. Isso é importante, talvez até a gente repita isso meio logo. Mas, enfim, 39%, um desconhecimento completo do que é organismo geneticamente modificado. 40% tem pouco conhecimento. 16% tem um conhecimento razoável, 3% um bom conhecimento, 2% dizia que dominava o assunto. Né? Espero que, provavelmente, do terceiro ano do ensino médio, né? Suponho. Aí você pergunta para eles, você sabe se a região do Alto Paranaíba cultiva OGM? E uma boa parte deles é filho de agricultor. Tá? 69% diz que não sabe. Tá? 11% diz que não. E só 20% tinha noção de que se produzia organismo geneticamente modificado lá. Perguntamos também se eles consumiam OGM, tá? Organismo geneticamente modificado, transgênico em si. 55% dizia que não sabe. Bom, esse nunca pegou nada na casa dele, né? Porque, afinal de contas, tá para ser barrado, mas ainda tem o símbolo em todo alimento que tem pelo menos 1% de transgênico. Né? Então, eles nunca pegaram óleo de soja na mão, né? Uma coisa assim, porque senão eles saberiam que tinha. Mas eles também não sabem do mercado, né? Se o mercado da cidade vende transgênico ou não. Tá? Então, o caso principal é um desconhecimento completo do que é, porque a gente também fez algumas perguntas sobre se eles sabem da metodologia, o que é, né? E não sabem. Tá? Bom, esse trabalho ele tem outras coisas na literatura. A gente encontra na literatura outras pesquisas normalmente qualitativas,
com alunos de ensino médio. Essa daqui foi realizada no Paraná, trabalho de 2008. Então, o que eles concluíram lá é que as concepções e opiniões manifestadas pelos estudantes de ensino médio em relação aos transgênicos revelaram que tais alunos ainda não possuem uma compreensão que ultrapasse as discussões do senso comum. Ou seja, terceiro ano, aquela base que eles deveriam ter, que poderia dar um suporte maior para eles do que o senso comum, eles não têm. Então, isso é problemático, significa que tem algum problema no meio do caminho. Tem algum problema no meio do caminho, porque um aluno de terceiro ano de ensino médio, pelo menos noções de biologia molecular, ele deve já ter algum contato. Ele já tem contato sobre célula. Ele tem que ser capaz de relacionar uma coisa com a outra e elaborar respostas acima do nível do senso comum de uma pessoa que não conhece nada. Esse é o que a gente espera, esse é o nosso maior problema, é fazer com que os jovens eles tenham um conteúdo, eles tenham capacidade de discutir questões acima do nível do nível escolar, acima do nível normal, nível médio da população. Outra coisa também que é preocupante é que as opiniões dos estudantes sobre as aplicações e implicações dos transgênicos expressam ideias muitas vezes equivocadas e sensacionalistas divulgadas pela mídia. Porque fora a escola, onde que se obtém informação? É na mídia. Hoje, principalmente, internet. Essa pergunta a gente tinha no nosso questionário também. Onde mais você ouve falar sobre organismo geneticamente modificado? É pela internet. Então, é lá que precisa estar conteúdo que seja adequado, que forneça para eles também um complemento ao que eles veem em sala de aula. Um conteúdo que ajude professores, enfim, qualquer coisa. Na mídia está isso, porque eles vão consumindo o que a mídia vai mostrando. Aí a internet tem um problema nisso. Por quê? Que, por exemplo, se eu ligo a TV e vejo uma notícia, isso é invasivo. Porque eu ligo a TV, o máximo que eu posso fazer é trocar de canal. E para a maioria da população, vai ter quantos canais? 3, 4. Então seriam o quê? 3, 4 fontes para obter uma determinada informação. A internet tem uma diferença, que a internet é muito mais proativa. Você quer uma informação, você consegue, mas é você que tem que ir atrás. Então, tem vantagem, mas também tem esse problema. Se a pessoa não vai atrás, se ela se satisfaz com a primeira informação que vem, e a primeira informação normalmente é a de quem paga mais para ficar disponível e fácil para visualizar, ou seja, é da grande mídia da mesma forma, Folha de São Paulo, Estadão, coisas desse tipo, que são o nível mais maior, mais amplo de informação que se tem, aí ele fica mais ou menos como se ele tivesse com TV, com rádio. Ele fica mais ou menos refém desse tipo de informação. E o que não falta na mídia é desinformação. Esse é o maior problema nosso. O problema é que a mídia, muitas vezes, o objetivo dela é fazer com que a notícia fique clara e fique atrativa, porque ela precisa vender a notícia. Então, não tem jeito de você ter uma mídia que vá ser completamente isenta disso, porque precisa pagar os profissionais para começo de conversa. Então, precisa pagar o espaço na rede, pagar o tráfego na rede. Isso custa dinheiro. Então, de alguma forma, você tem que custear isso, alguém tem que pagar por isso. E, lógico, tem que pagar o lucro também. Então, dessa forma, a notícia não pode simplesmente ser uma notícia normal, ela precisa ter esse apelo, ela precisa vender, ela precisa chamar a atenção e fazer com que as pessoas cliquem. Então,
E nessa correria de eu preciso que cliquem no meu jornal e fazer com que as pessoas deixem de clicar no outro, isso acaba atropelando, fazendo com que poucos jornalistas cuidem de muita coisa, não sejam jornalistas especializados em, por exemplo, divulgação científica ou na área de ciência. Hoje são raros, existem cursos, mas mesmo assim são poucos os especialistas, os profissionais especializados em divulgação científica. E mesmo dentre eles, às vezes, é problemático porque eles não cuidam só disso. São poucos os jornais que dispõem de uma editoria específica de ciência e que o cara pode ser jornalista de ciência. Eu agora sou jornalista de ciência, só vou cuidar de notícias de ciência. Isso praticamente não existe. E cada vez mais, vocês devem acompanhar notícias de demissões em grandes jornais por aí, em grande mídia. Está tendo, assim, bastante. Então o que sobra? Sobra poucos para fazerem todo o serviço. Aí o cara tem que cobrir política, tem que cobrir ciência, tem que cobrir esporte, tem que cobrir tudo, correndo para cumprir prazo. O que acaba tendo? Você acaba tendo uma qualidade vai diminuindo. Né? Você vai diminuindo sua qualidade do produto oferecido. E nessa perspectiva, a gente sempre teve algumas críticas. Tá? Eu sou bem chato em relação a alguns termos da biologia molecular, ultra chato, tá? Em relação a alguns termos da biologia molecular. Principalmente código genético, carga genética. Esses termos eu sou ultra chato. Então, o que a gente fez? A gente foi pesquisar, porque toda vez que vem uma notícia de que tem sequenciamento de DNA de mamute, de Xylella fastidiosa, de um cromossomo humano, o cidadão vai lá e escreve o código genético. Né? Vocês provavelmente já passaram por isso, já viram o que é o código genético, que não é isso. Não é a sequência de DNA, não é o código genético. O código genético é a forma como o RNA mensageiro é traduzido. Aquela trinca de nucleotídeos que corresponde a um aminoácido. Eu sou muito chato com isso, então a gente foi pesquisar nos veículos de comunicação como é que eles estavam passando essa informação. E a gente pegou os mais acessados, Estadão, Folha e BBC Brasil, que a gente tinha mais naquela época, e a gente viu que dentre esses três aqui está tudo muito próximo, em torno de 90% a 93% das vezes que o termo código genético estava no texto, estava errado. Estava sendo referido como sequência de DNA. E em 100% das vezes o termo carga genética queria, na verdade, significar genoma. Tá? Bom, existe uma palavra para designar o conteúdo dos genes, o conteúdo de DNA de um organismo. É genoma. Você pode até falar o conteúdo genético, tá? O conteúdo de DNA não muda. Agora, a carga genética tem um significado dentro da biologia. Carga genética é o peso dos alelos deletérios de uma população. Né? Isso a gente vê em evolução muito. Tem esse significado. Então, quando você fala carga genética, na verdade é isso que você tem que se referir. E aí não, aí você vê em todos os jornais, em todas as revistas, carga genética é conteúdo de DNA, é genoma. Se a gente começa, por que essa chatice? Eu tenho essa chatice porque se a gente ensina para o aluno uma coisa, aí ele olha na mídia outra, o que acontece com a cabeça dele? Como é que ele consegue relacionar a vida dele com o que ele aprende na escola? Acaba virando aquela coisa que aquilo lá eu só vi na escola, não serve para nada. Coisa que a maioria das pessoas fala quando lembra de, sei lá, algumas coisas de linguística, né? Que fica naquilo lá que a gente nunca mais usa na vida. Claro que usa, mas nem percebe, porque muitas vezes não é contextualizado. Tá? Então, a gente tem essa chatice com alguns termos, e aí a gente fez essas análises, também levou para o Congresso de Genética. Então, como é que eles vão obter informação se o conteúdo online ele não é confiável? Tá?
se ele às vezes fala uma coisa, o professor dele falou outra. Tá? Isso começa a gerar problema, por isso que a gente sempre insiste, eu converso com jornalista, tenho contato com vários jornalistas de divulgação científica, jornalistas científicos, a gente vive conversando e tal, e eles têm um argumento, eles têm os argumentos deles, né? Lógico que essa correria ajuda, né? Mas, enfim, são coisas que a gente precisa ir discutindo, precisa ir interagindo. Nós temos um evento lá no campus de Rio Paranaíba que chama Simbio, que é o Simpósio da Biodiversidade, e o último esse ano a gente trouxe um pessoal que trabalha com divulgação científica para tratar de discutir mesmo questões de divulgação científica. Um deles é jornalista, o Carlos Orsi, ele é jornalista, era jornalista do Estadão, da área de divulgação científica, de jornalismo científico, tem livros publicados na área de jornalismo científico e divulgação científica, e a gente estava discutindo justamente que o que precisa é mais contato, precisa engajamento da comunidade científica, os cientistas não podem ficar presos dentro do gabinete ou do seu laboratório, produzindo conhecimento sem conversar com as pessoas, tá? E essa conversa com as pessoas, conversas com o jornalista é formado para arrumar a informação e passar para as pessoas. Tá? Ele é formado para isso. Então, se o cientista não conversa com ele, às vezes fica difícil do próprio cientista romper essa barreira e ir direto. Tá? O cientista ir direto para a população é complicado. É bastante complicado você escrever, reaprender a escrever de uma forma que um estudante de ensino médio entenda, de que uma pessoa em casa entenda. Então, isso é complicado. Então, das duas uma, ou o cientista aprende a fazer isso, ou ele conversa com os jornalistas. Porque o jornalista ele não vai ser especializado em genética. Tá? Um ou outro pode até ser, mas aí ele não é especializado em química. Como é que ele vai transmitir daí uma notícia da área de química? Uma notícia da área de física? Ele tem que dar conta de tudo. Então, a coisa pode ficar falha mesmo. Tá? O que a gente precisa, então, é ter esse diálogo, manter o contato e ajudar naquilo que a gente consegue, naquelas informações para passar a informação correta. Às vezes, nesse meio do caminho, às vezes a coisa distorce, tá? Mas às vezes a coisa fica bem melhor. Por exemplo, tem um texto na Ciência Hoje das Crianças. Tá? Agora não lembro quando foi, acho que foi em abril, era a época do comemoração da estrutura do DNA e tal, e aí eles me convidaram para escrever um texto sobre perspectivas da genética e tal. Eles têm equipe especializada em colocar o texto na linguagem de criança, porque a Ciência Hoje das Crianças é uma revista direcionada para crianças de 10 anos. Tá? Entre o texto que eu mandei para eles e o texto que foi publicado, tem uma diferença, tá? Vocês precisam ver, que eu não sei. Né? Eu não sei escrever para criança de 8 anos. Né? Então, de 10 anos, 12 anos, isso é muito difícil. Então, o que precisa muitas vezes é isso, alguém que consiga pegar a informação, deixar a informação, manter a informação certa, porque ao contrário do que às vezes acontece, eu tive contato com o texto que ia ser publicado depois, fiz mais uma ou outra correção e o texto foi, beleza, a informação principal foi passada, sem erro, se eu tiver erro lá, o erro é meu, não é erro do intérprete. Né? Mas o texto que foi lá está bem melhor para a faixa etária da revista. Né? Eu até coloquei no meu blog o texto original, quem quiser pegar os dois e comparar, né? Então tem condições, porque é difícil, tá? Muito difícil. Então, o que a gente faz então? Então, a primeira coisa que eu acho é manter esse diálogo com jornalismo, com os jornalistas. Quem vai para a área científica, você vai para a carreira acadêmica, vai ser um pesquisador, vai fazer o seu mestrado, doutorado, vai cuidar de um laboratório. Manter contato, porque precisa, nem que seja assim, dar um toque, olha, jornalista e tal, fulano,
tal coisa você poderia ter escrito assim, acho que ficaria legal, tal, né? Com jeito, não precisa ter embate, a gente não pode ter embate, né? Então, para poder chegar nesse ponto, então um problema é que a maior parte da mídia ela tem o seu interesse, que é a questão econômica principal. Então aí é que o contato com os jornalistas ajuda para você ajudar o jornalista a fazer a coisa certa, porque é aquilo que a maioria vai ver, é aquilo que a maioria da população vai ver, que a maioria dos nossos jovens vão ver, é o maior contato que eles têm. Só que tem outros meios. E aí, então, como eu falei para vocês no início, nós começamos tudo com site na internet, tá? Da forma que dava, com provedor grátis, com serviços grátis, aprendendo um pouco de HTML, dando jeito, né, conforme ia dando, que eu não tenho formação nisso. Até hoje nunca me aprofundei nessas coisas, porque, felizmente, daquela época para cá, as ferramentas ficaram bem melhores para você fazer alguma coisa na internet. Hoje em dia é muito simples, tá? Então, as ferramentas melhoraram bastante. E aí, tanto as ferramentas melhoraram que, na verdade, também as coisas elas vão mudando. Ainda é do tempo de vocês, por exemplo, Orkut, né? A maioria de vocês, com certeza, tinha conta lá no Orkut e etc. As redes sociais, elas evoluíram de um jeito assim bem surpreendente desde que a internet surgiu. Naquela época que a gente começou, rede social era basicamente salas de conversação, salas de bate-papo, e às vezes listas de discussão. Lista de discussão era assim, você assinava uma lista, recebia e-mail de todo mundo que assinava a lista. Então era uma forma de você ir trocando ideias com pessoas através do e-mail, né? Bom, enfim, a gente foi acompanhando essa dinâmica, tá? E a gente chegou hoje num ponto que nós temos algumas ações na internet, justamente para tentar levar alguma coisa que a gente considera com um conteúdo melhor do que a média, do que a maioria do que existe hoje, tá? Mas, de novo, é claro, a internet é aquela coisa de proatividade. Então, se a pessoa não vai atrás, ela nem vai ficar sabendo do que a gente faz. Até porque nós não temos como marcar com o custo de fazer publicação, de fazer divulgação de tudo isso, né? Então, as coisas elas vão caminhando devagar e, assim, em várias frentes. A gente tem tentado agir em várias frentes, tá? Então, pela internet, o caminho que a gente optou foi continuar o site, tá? O site hoje chama Biologia na Web, é biologianaweb.com.br. Já mudou de nome algumas vezes, desde o começo. A ideia básica é postar notícias da área biológica. Na medida do possível, a gente tenta manter uma periodicidade, a gente tem alunos que auxiliam nessas informações. Nós temos contato com alguns sites internacionais que disponibilizam conteúdo e a gente pode traduzir e publicar no nosso site. A revista The Scientist, por exemplo, talvez alguns já conheçam, a gente tem permissão para fazer tradução, então de vez em quando tem tradução de alguma notícia do The Scientist. Mas na internet a gente tem então esse site, que no começo era uma coisa muito maior, hoje ela está só notícias mesmo. A gente também tem um site que eu nem coloquei aqui, que é especializado em evolução, que na verdade é o nosso maior interesse de divulgação, que é darwin.bio.br. Né? E além desses dois, a gente tem um podcast. Podcast é o Rock Consciência. Quem já ouviu podcast? Algum tipo de podcast aí? Ninguém, né? 1, 2. Assim, a hora que você começar a ouvir, você não para mais.
tá? É viciante podcast. Podcast começou como um programa de rádio que era distribuído pela internet. Então, a ideia do podcast é fazer um programa que, até inclusive o nosso, começou junto com um programa da rádio local, da rádio de Rio Paranaíba, e que agora é só podcast, que a gente trata de principalmente questões de ciência e tudo quanto é coisa relacionada com ciência. Com ciência e cultura também. Tudo que tiver relacionado com ciência, com cultura. A gente fala de ficção científica, fala de questões humanas. O nosso último episódio, que foi ao ar semana passada, o programa ele é semanal. Toda quarta-feira vem um programa novo no ar. O da semana passada, a gente fez uma conversa com o Victor Caparica, que ele é cego, e ele faz doutorado em Araraquara, na Unesp de Araraquara. Ele é linguista e ele trabalha com audiodescrição para cegos, né? Audiodescrição de quadrinhos, tá? De revistas em quadrinhos para cego, porque pensa, quem é cego está por fora de toda essa cultura de revista em quadrinho. Então ele está trabalhando em fazer audiodescrição para que um cego possa se inteirar de todo o universo das revistas em quadrinhos. E a gente discutiu toda a questão de acessibilidade, né? Todos os problemas que existem, quais são soluções para alguns dos problemas. Então isso só para ter uma ideia de um dos programas. Amanhã vai ao ar um que foi gravado ontem sobre o desastre em Mariana. Tá? Esse é imperdível, eu não participei, mas acho que ficou bom, né? A gente vai conferir amanhã, porque eu ainda não ouvi, mas vocês são os primeiros a saber que o tema vai ser esse, porque o tema sempre é surpresa, né? Então já adianto para vocês qual vai ser o tema de amanhã. Então a gente fala questões relacionadas com ciência, a gente já falou de genoma, já falou de transgênicos, já falou de biotecnologia, e de outras áreas também, de ictiologia, herpetologia, coisas de química, física. Normalmente a gente conversa com alguém especialista na área, seja lá de Rio Paranaíba e vai até onde a gente grava, ou então via internet, né, pela Skype dá para fazer gravações, enfim. Hoje eu acho que o podcast, o Rock Consciência, é um dos nossos carro-chefe de divulgação científica, é uma das áreas mais acessadas, que tem uma penetração muito boa. O pessoal que mora em cidade grande ouve mais porque eles têm que ficar meia hora, 1 hora de ônibus, né? Aí então ele tem um aplicativo, salva o podcast nesse aplicativo e vai ouvindo. Tá? Então isso é muito bom. Quem viaja de carro também é bom porque você não dorme, que se você fica prestando atenção no que eles estão falando é melhor que música. Eu acho melhor que música. Música dá um sono danado. Agora o podcast não, você vai conversando com eles que estão discutindo ali e você fica acordado. Então o nosso é um dos poucos que faz divulgação científica em podcast. Tá? Eu suspeito dizer que tem 4 ou 5 dentre mais de 20 mil podcasts que existem no Brasil. Tá? A maioria dos outros, muitos são de humor, tá? Uma boa parte é de humor, uma outra parte é de cultura nerd, uma outra parte é de questões humanas, cotidiano, política, enfim, você encontra de tudo. Tá? O interesse que você tiver, o tema que você se interessar, você vai encontrar um podcast, você vai ouvir o pessoal conversando sobre o assunto. A gente começou já há umas 2 semanas um canal no YouTube que na verdade, é o protótipo para algo que a gente vai fazer a partir do ano que vem. Então a gente está ainda testando questão de gravação, áudio, essas coisas. E esse canal, ele na verdade, ele é a gente lê comentários e e-mails que as pessoas fazem, os ouvintes fazem para o Rock Consciência, e também comenta alguma coisa que esqueceu do programa anterior. Essa é a ideia do YouTube. Mas a nossa ideia é avançar no YouTube, porque o YouTube é onde as pessoas estão hoje.
Então, se vocês têm alguma ideia de fazer divulgação científica, querem começar por onde tem mais gente, tem mais possibilidade de visibilidade, hoje é YouTube. Tá? Saindo da internet, a gente tem blog também. Eu tenho um blog que eu também faço divulgação científica, mas não só, eu também discuto outras coisas. Então, enfim, tem um monte de coisa lá. Por isso que eu nem coloquei ali, porque não é só divulgação científica, né? Além da internet, é lógico que a internet é muito bom, todo mundo está na internet, mas não é só isso. Porque numa sala de aula você não tem como levar a internet, né? A maioria dos casos não tem. Então a gente fez um jornal, desde 2010 a gente publica esse jornal. Ele é impresso, ele é distribuído em umas 200 escolas da região do Alto Paranaíba. Tá? Chama Folha Biológica. E são matérias, tá, sobre biologia de um modo geral. E coisas relacionadas com biologia, às vezes produção, às vezes saúde, tá? Tudo que tiver relacionado com biologia. Os textos são de mais ou menos 600 a 700 palavras. Nós aceitamos contribuição, então vocês que gostam de escrever, que quiserem produzir algum texto sobre qualquer coisa na área de biologia, produzam aí um texto de 600, 700 palavras, manda para a gente, que a gente avalia e coloca no jornal. A periodicidade dele era bimestral até ano passado, agora a gente passou para trimestral, porque é muito complicado, principalmente a questão de diagramação, né, que diagramar o jornal para imprimir é complicado. Então, esse é o nosso grande gargalo para o jornal, é isso. E também, às vezes, a gente ficava meio sem texto, porque, eu posso pegar a cada 2 meses, escrever uns 2 ou 3 textos e publicar, mas eu não quero só texto meu lá. Na verdade, eu faço o possível para não ter texto meu lá. Não que eu não goste, não que eu não faça, mas eu não quero que seja o meu jornal só com texto meu. A gente quer contribuição de outras pessoas. Aí são milhares de biólogos no Brasil, não é possível que a gente não consiga ter textos para poder fazer isso, né? Então eu conto com vocês para ajudar. Os professores, inclusive, a gente tem contribuição dos professores também, né? Todo mundo, qualquer um. A gente tem essa disponibilidade e pode fazer. Tá? Aí tem alguns casos a gente publica texto de blog, porque antes da era rede social, antes do Facebook, etc., existiam blogs. Eles ainda existem, eles ainda estão por aí. Só que eles estão bem menos acessados do que eles eram antigamente. Eu gosto do blog porque o texto está lá, se você quiser fazer uma busca, você busca. Se eu publico um texto no Facebook, amanhã já era. Né? Uma que não é todo mundo que vai receber, porque o Facebook é que determina quem é que vai ver a tua mensagem, e outra que você não tem como fazer busca. Tá? Agora, de uns tempos para cá, é que eles criaram a possibilidade de hashtag, igual o Twitter já tinha há muito tempo. Então até dá para marcar alguma coisa, mas mesmo assim é efêmero demais. Tá? É claro, as pessoas estão lá, mas é efêmero. Então daí eu prefiro postar coisas no blog e depois divulgar pelo Facebook. A gente tem todas essas nossas atividades, elas têm páginas, fanpages no Facebook, justamente para divulgar conforme a gente vai produzindo, vai colocando ali. Né? Inclusive o Folha Biológica. Na verdade, todos os jornais Folha Biológica estão no site. A gente tem o site, eu devia ter colocado ali, mas é folhabiologica.bio.br. Então tem todos os números lá, toda vez que sai uma edição nova a gente coloca lá, dá para imprimir, não tem problema nenhum, é público. Tá? Tudo isso faz parte de um programa que a gente tem de extensão em divulgação científica, que está registrado na UFV, que a gente chama de Semeando Ciência. Então todas as ações que a gente tem com divulgação científica, a gente registra como projeto e inclui nesse Semeando Ciência. Há pouco tempo atrás a gente teve um outro projeto que era de educação ambiental, que foi patrocinado pela Fundação Boticário
e a gente fazia visitas nas escolas com atividades para alunos das mais diversas idades, então tinha desde as crianças pequenas até ensino médio. Isso a gente foi na escola e fez atividades com eles, relacionadas com educação ambiental. Aí o projeto começou, teve um fim, mas agora, com isso, a gente, e com contatos com professores de filhos e tudo mais, né, a gente registrou um projeto de visitação das escolas nos laboratórios da UFV, lá do campus de Rio Paranaíba, que eventualmente o laboratório fica disponível. Os professores queriam, será que não tinha como ver os peixes lá, que a gente tem coleção de peixes, então não tem como ver os peixes. Ou será que não tem como os alunos ir ver uma célula no microscópio, né, essas coisas. Então a gente está programando, a gente está ainda em etapa de programação, de desenvolver o programa para poder fazer um prospecto e mandar para as escolas para que elas possam fazer esse agendamento. Só que, é claro, a gente vai desde dificuldades para reunir os professores responsáveis por cada tema, até quem é que vai atender o telefone da escola para fazer esse agendamento. Esse que, na verdade, é o maior problema. O resto a gente dá um jeito. Agora, essa incumbência ninguém quer, né? Então, a gente está na etapa agora de programar, fazer o programa para fazer isso. Então, o que a gente tem feito está relacionado com esse Semeando Ciência. Eu tenho um aluno de TCC é bacharelado, mas tem, por exemplo, um aluno de TCC que resolveu desenvolver na área de divulgação científica. Então ele é cinéfilo, né? Então ele está fazendo análise de alguns filmes de ficção científica e verificando que tipo de conteúdo pode ser discutido em sala de aula, no ensino médio, com jovens, relacionado com esses filmes que eles estão vendo. Então, uma forma de oferecer ferramenta para um professor lá, vai falar sobre evolução, ele pode usar um filme de ficção científica, tanto para mostrar exemplo legal, exemplo verdadeiro, como também para usar exemplos nada a ver, justamente para discutir, olha, isso aqui não vai funcionar assim, né? Então, para fazer com que o aluno interaja com algo que é da vida deles, é do cotidiano. Né? Um filme é do cotidiano deles. Então, a gente tem isso também, que ele vai defender o TCC dele semana que vem. Né? Enfim, além disso, tem... Como o professor Germano falou, eu tenho esse livro que foi publicado em 2012, ele é voltado para aluno de ensino médio. Tá? É um livrinho que fala basicamente tudo de biologia molecular, mas dentro de um plano ficcional, tá? Que o DNA ele toma consciência e ele começa a se perguntar o que ele está fazendo ali e o que está acontecendo com ele. Tá? Ainda tem desse livro e coloquei em EPUB não, né, MOB na Amazon, tá, para quem tiver interesse. Darwin.bio.br é aquele nosso site específico de evolução, e aí o /DNA Cético é o meu blog, que é onde está esse livro, onde tem as informações sobre ele, e onde a gente colocou agora, no mês passado, um outro livro em PDF que é gratuito. Esse livro é gratuito, é uma pequena introdução à genética de felinos domésticos. A gente fala de genética, tá? Todas as questões de cruzamentos, de organização de genoma, cromossomo, sempre usando os gatos de exemplo. Tá? Gato tem algumas universidades fora do Brasil que são usados para fazer os cruzamentos, estudar genética na prática, eles usam cruzamento com gato. Que tem muita coisa já bem conhecida sobre padrões de herança. Então você tem epistasia, você tem padrão de herança dominante, enfim, interação gênica, uma série de coisas que dá para entender com os gatinhos, né? E, enfim, o nosso objetivo é tentar ajudar tanto diretamente o aluno de ensino médio, fornecendo conteúdo e contexto para aquilo que ele vê, o conteúdo, e também muita coisa pode servir de ferramenta para quem vai para a docência sair daquela coisa de sempre, do livro didático.
tentar fazer uma ambientalização daquilo que tem a base com a realidade. Né? Então, o nosso objetivo sempre é tentar fazer uma ponte e tentar ajudar nesse sentido. Então, a gente tem tentado fazer várias coisas, sempre em colaboração com os alunos do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva, que é o nosso laboratório, meu e da Karine, que nós orientamos em alguns programas de pós-graduação da UFV. A gente orienta na ecologia, lá na sede, eu oriento na biologia animal, lá na sede também, e a Karine orienta aqui no programa de florestal, né? A gente, com os nossos trabalhos de genética ecológica, genética de peixes. E os alunos, todos eles são engajados nisso, eles já entram no laboratório e já vão sabendo como é que as coisas funcionam, que eles precisam ajudar, nem que seja ajudar a empacotar o jornal para mandar. Isso, no mínimo isso eles sabem que tem que ajudar a fazer. Quando chega o jornal, todo mundo para tudo e vai trabalhar. Então, meu agradecimento a todos os alunos do laboratório, a Karine, que é uma colaboradora em tudo, né, em casa também, né, e aos alunos da disciplina de Biologia Molecular, que levantaram alguns dados sobre o Enem para essa palestra, a FAPEMIG e o CNPq, que de uma forma ou de outra apoiam o laboratório nas atividades de pesquisa, e ao convite, mais uma vez, professor, pelo convite, possibilidade de vir aqui conversar um pouco sobre isso, tá? A vocês por terem aguentado essa hora. Então, muito obrigado. Muito bem, gente. Bom, agradecer mais uma vez ao professor Rubens pela disponibilidade de tempo. Muito obrigado, palestra. Imagina. Professor especialista na área de divulgação científica também. Alguém tem alguma pergunta, gente? No podcast lá, de matéria que você já falou. Sim, sim. No site a gente tem todo o acervo desde 2010. A gente tem o podcast desde 2010. Está o acervo inteiro lá, você faz uma busca por tema. Está um pouco confuso porque a gente está arrumando, mas você faz uma busca por tema, você encontra tudo lá. Tudo lá. Na Folha tem muitos textos de estudantes? De graduação? Tem. Sempre tem. Em todos os números tem texto de estudante, de graduação, de pós. Pode mandar. Você acredita que com a divulgação científica há uma possibilidade de crescer o conhecimento de biologia molecular nas escolas, no ensino médio? Espero que sim, porque biologia molecular é complicada porque muitas vezes não, ninguém vê, né? Então, eu acho que o primeiro problema da biologia molecular é que ninguém vê, você não vê, né? Então, você tem que pensar sobre, você tem que imaginar. Aí, então, ou você tem laboratório que ajuda a ver, mas também não vai ver, né? Mas ajuda a ver um pouco o funcionamento, ou então tem que ter algum outro tipo de ferramenta para ajudar o aluno a imaginar, porque é isso, né? Biologia molecular você tem que usar muito imaginação para poder entender o que é as duas fitas do DNA, como é que isso aí se relaciona, como é que isso aí vai ajudar na replicação e o que isso aí implica num transgênico. Então eu acho que a gente tem que tentar de todas as formas. Eu não estou na escola, então uma coisa poderia ser ajudar as escolas a terem aula de laboratório, alguma coisa assim, porque isso a gente sabe, não vai ter em todas as escolas, né? Outra seria o que vocês estão fazendo, que é aprender da melhor forma possível. Então, na verdade, a gente precisa formar muito bem os professores, porque como é uma profissão que todo mundo sabe, é clichê falar, é uma profissão mal remunerada, que a gente tem que fazer por amor, porque senão você não vai para a docência, se não tiver essa vontade de ir, né? Não é o dinheiro, né? Diferente de um monte de outras profissões. Então, muitas vezes, acaba a pessoa caindo de paraquedas, chegando numa escola e não conseguiu ter o conteúdo, porque para o aluno a gente tem que contextualizar, mas a gente tem que ter o conteúdo. O problema, a questão básica também é essa. Então, o licenciado ele tem que ser muito bem formado, porque ele precisa ter o conteúdo.
E ele precisa mastigar isso e dar um jeito de fazer o aluno entender isso, contextualizar isso na vida dele. É extremamente complicado. Como é que ele pode fazer isso? A gente tem que dar ferramenta. Então eu não trabalho direto, mas eu posso ajudar a fazer ferramentas que podem ser úteis, né? É difícil mensurar o quanto isso vai ser efetivo. Não tem como dizer, olha, fazendo isso a gente vai aumentar em 1% o nível dos alunos no futuro. Não sei. Talvez seja quase nada. Mas é sempre aquela história, se a gente conseguir mudar a vida de um, né? Cada um conseguindo mudar a vida de um, acho que daí já é aquela coisa, né? Outro clichê, né? Mas é isso, né? É isso. Então eu não sei medir, não sei falar, olha, isso vai ser efetivo. A gente tenta. Então talvez até fosse bom quem pudesse fazer pesquisa sobre o quanto isso influencia, o quanto isso ajuda, né? Outra linha de pesquisa. Mais alguém? E a experiência deu certo? Hã? E a experiência aqui deu certo? Não sei, eu vou ficar sabendo depois. Eu estou gravando, eu gravei e a ideia é colocar no podcast. Tá? Então essa é a ideia. Depois eu vou ver se a gravação ficou boa e eu aviso para fazer a divulgação. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A gente tem eventos muito bons que acontecem em lugares que a gente não pode ir. Como que a gente vai fazer isso? Dá para ir para... Mesmo aqui, vocês estão perto de Belo Horizonte, mas mesmo assim, é fácil ir lá e participar um dia inteiro de um evento? Não é muito fácil. Tá? Então, cada vez mais a gente precisa que esses eventos pensem nisso, né? Em como é que eu vou fazer para alcançar mais gente. Eu quero só aqueles que conseguem vir até a capital, conhecer um prêmio Nobel, tá? Será que os outros também não podem fazer isso? Então a gente pensa nesse tipo a gente precisa pensar nisso também. O que eu falei para vocês do último Simbio, daquela palestra, aquela mesa redonda de divulgação científica, ela está no podcast. Ela é um episódio do nosso podcast, vocês conseguem ouvir tudinho. Tá? Então vocês conseguem participar da palestra. Então eu acho que o ideal, se não tem possibilidade de fazer a transmissão ao vivo, que é complicado, é que num futuro não muito distante a gente consiga pelo menos gravar, pelo menos em áudio, né? Porque senão muita coisa acaba sendo perdida. E aí, informação que eu passei aqui para vocês, mas que várias pessoas talvez tivessem algum interesse em saber, né? E aí eles podem ter acesso. Então, a minha ideia é mais ou menos essa, é tentar falar, olha, não ficou só aqui entre vocês. Quem não pôde vir aqui também tem oportunidade de ouvir. Eu já peço o favor, então, você encaminha esse link pra gente. Com certeza. Divulgo pro pessoal. Pode deixar, eu mando sim. Perfeito. Obrigado, então.